Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre apresentações de trabalhos acadêmicos, tá? Eu vou estar dando uma pincelada aqui nessa videoaula e depois a gente discute um pouquinho mais, troca uma ideia na nossa aula ao vivo às 9h30 da manhã, ok? Essa videoaula de hoje vai ser voltada para aquelas apresentações que você for fazer de maneira oral, por meio de slides, tá? Esse tipo de apresentação vai ocorrer quando? Quando você for participar de algum evento científico e você seja selecionado, se inscreva para fazer a apresentação oral. Quando você for apresentar um seminário, agora durante a graduação. Quando você for apresentar seu TCC e assim por diante, né? Então, a primeira dica que vem é que você sempre tem que ler o edital quando se tratar de eventos científicos. Primeiramente, você leia o edital. Por quê? Porque no edital, muitas vezes, ele já te traz como tem que ser o template da sua apresentação. Ele te fala quanto tempo você tem para apresentar e entre outras recomendações. Então, antes de você começar a preparar os seus slides, começar a preparar a sua apresentação, leia o edital. O mesmo vale para isso aqui, ó. Quando você for fazer a apresentação de um seminário na graduação, leia as recomendações ou os critérios de avaliação que o professor vai te passar antes. Porque aqui ele já vai estar te dando as dicas de como ele quer que você faça a sua apresentação. O mesmo vale quando você for apresentar TCC, verifique se tem um regulamento da instituição ou se o seu orientador quer que você faça de uma maneira diferenciada, tá ok? Então, sempre se informe antes se tem algum detalhe sobre essa sua performance que você tem que estar sabendo. Segundo, eu sei que muitos de vocês são tímidos quanto ao conversar, quanto ao se apresentar em público, mas aí já fica a dica, sempre que você tiver uma oportunidade, inclusive agora nessas nossas videoaulas, quando é o momento de nós conversarmos online, use isso, aproveite isso ao seu favor, use isso ao seu favor para você treinar a oratória. Porque uma coisa é certa, ninguém vai escapar de apresentar alguma coisa durante a graduação. Todos irão escrever algo, por exemplo, o TCC, todos vão ter que escrever o TCC e todos terão que defender o TCC. Então, para escrever o TCC, vocês já estão aprendendo agora que vocês estão aprendendo a escrever o projeto de pesquisa. E a apresentação, que para a sua defesa do seu TCC, a gente está fazendo agora. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, fica essa dica. Quando você tiver a oportunidade de falar em público, fale em público, tá? Para você ir treinando a sua oratória, para você ir perdendo o medo, porque não vai ter como, você vai fazer uma apresentação durante a sua caminhada acadêmica. Se você conseguir escapar dos seminários, você já é muito sortudo, mas eu duvido muito que você vai conseguir. Mas da defesa de TCC você não escapa, então treina isso, tá? Quando você for apresentar algum trabalho seu, seminário, projeto de pesquisa, sua defesa de TCC, nunca leia os seus slides. Por favor, não seja aquele aluno que faz a reprodução do trabalho no slide, para na frente do slide e vai ler. Porque se for para ler, o seu ouvinte, o seu espectador, a sua plateia, ela vai ler. Ela quer saber as informações do seu trabalho. Então, os slides, eles são uma ferramenta visual para te nortear durante a sua apresentação, para mostrar informações importantes do seu trabalho, tópicos importantes e interessantes, para poder fazer com que quem esteja na plateia compreenda o seu trabalho. Mas você nunca deve ler os seus trabalhos, os seus slides. Eles vão ser só a ferramenta para te nortear, para te orientar durante a sua apresentação, durante o momento que você está falando sobre o trabalho que você fez, tá bom? Então, essa é a dica. De verdade, na faculdade, ler slides não é legal. Não, então, vai treinando a oratória na frente do seu espelho. Um detalhe. Esse detalhe aqui eu aprendi no meu primeiro ano de faculdade em Psicologia da Educação com a professora Hélida. E eu guardo isso até hoje. Ela sempre nos disse que o dia que o aluno
vai para frente da turma para fazer uma apresentação, é dia de festa. Por que é dia de festa? É o dia que você demonstra o seu conhecimento, é o dia que você demonstra a sua capacidade para os seus colegas, é o dia que você mostra do que você é capaz. Você se dedicou, você fez, você estudou, você vai lá para botar a banca, para apresentar mesmo. Então, nesse dia de festa é um dia importante, então por isso tem um detalhe, você precisa cuidar da sua aparência e da sua vestimenta. Não vamos pensar que nós temos que chegar lá cheios de lantejoulas. Não é isso. Mas uma roupinha formal, uma maneira formal. Pode ser, professora, calça jeans e camiseta branca? Pode ser calça jeans e camiseta branca. Mas você tem que estar de uma maneira confortável, que você se sinta bem, mas de uma maneira que mostre que você está dando importância para aquela apresentação. Tá bom? Eu, professora Liz, sempre gostei de fazer o coquezinho na cabeça. Então, assim, vai de cada um. Desde que eu era aluna, eu fazia isso. Tinha a minha camisa branca separada só para as apresentações, que foi a mesma do início ao fim. Mas cada um é cada um. Vocês têm que escolher. Vocês têm que estar de uma maneira confortável, mas de uma maneira que mostre que você está dando importância para aquilo que você está fazendo, tá bom? Não vai lá com uma camiseta de política fazer uma apresentação, por exemplo, que está mostrando que você não está dando importância para o que você está fazendo. Então, dia de apresentação é dia de festa. Se você puder ir bonito, arrumado, vai, porque é o dia que você vai estar dando um show e mostrando do que você é capaz, ok? Outras dicasinhas que nós temos aqui. Eu sei que na hora de ir para frente de todo mundo, vem a bendita ansiedade. Vem o medo de errar, vem o medo de travar. Isso é normal, todos nós passamos por isso. E se errar ou se travar lá na frente, não tem problema. Peça desculpa e retome o que você estava fazendo, não tem problema nenhum. Mas tem algumas dicas para você não travar lá na frente. Primeira coisa, se você fez o trabalho, então ninguém sabe mais do que você sobre ele. Isso vale principalmente quando se tratar de uma pesquisa. Você fez a pesquisa, você fez o projeto. Ninguém sabe mais dele do que você. Ah, prof, mas em um seminário é a mesma coisa. Você estudou para preparar aquele seminário. Ninguém vai saber mais sobre aquele tema naquele momento do que você, que se dedicou tanto para preparar ele. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Segundo, isso aqui eu faço muito até hoje. Se eu for dar uma palestra, eu faço isso. Treina na frente do espelho. Por quê? É a hora que você treina na frente do espelho é que você vai descobrir onde dá o branco em você. Então, reproduza a sua apresentação, pode ser no seu computador mesmo, e vai treinando como se fosse no dia, vai apresentando como se fosse no dia. Se você tiver para alguém a quem apresentar antes da sua apresentação principal, melhor ainda se você puder fazer uma prévia. Hoje em dia, muitas TVs você consegue reproduzir os slides na TV. Coloca os seus slides na TV, apresente para sua mãe, para seu pai, para seu marido, para seu irmão, para seu colega, para seu amigo. Faça uma prévia para ele. Treina para a apresentação principal. Se não tiver para quem treinar, treina na frente do espelho, que você vai conseguir ver onde vai te dando branco e você vai se desinibindo. Para poder aliviar a tensão, não é legal que você cruze as suas mãos, digamos assim, prenda elas. É interessante que você as deixe livre para você gesticular. Quando você gesticula durante a apresentação, você vai estar ali liberando toda a tensão que você está tendo durante a sua apresentação. E isso vai te deixar mais tranquilo e fazer com que a sua apresentação ocorra de maneira mais normal, digamos assim. Busca algumas técnicas que te acalmem, se você for uma pessoa muito nervosa. O que te acalma? Contar até 10, respirar fundo. Verifica, tenta descobrir o que acalma você, para você não ficar tão nervoso quando chegar lá na frente, tá? E isso aqui é o principal, de verdade, pessoal. Você não precisa, quando você pode, não, mesmo se você for na apresentação de um TCC ou de em um evento científico, digamos assim, você não precisa ter medo de errar, você não precisa ter medo de travar, você não precisa ter medo de não conseguir como você queria, porque cada apresentação é uma apresentação. E cada apresentação vai te ajudar a evoluir durante a sua carreira acadêmica. E você sempre vai encontrar pessoas que vão estar te dando dicas para você estar melhorando, tá bom? Então você não precisa ter medo, porque no mundo no qual vocês estão, que é o mundo acadêmico,
O objetivo é evoluir. E como que a gente evolui? A gente evolui consertando os nossos erros, a gente evolui pedindo dicas, a gente evolui sendo corrigido por pessoas que já são mais experientes. Então não precisa ter medo, porque o objetivo é que vocês cresçam, tá bom? Vamos continuar aqui então. Então agora vamos lá. Você tem que fazer uma apresentação oral que vai utilizar os slides. Como que você vai fazer isso? Eu vou falar aqui um pouquinho de apresentações tanto para seminário, para TCC, quanto para dissertação, quanto para defesa de tese, mas aí eu vou fazendo um adendo para cada um deles, tá bom? Então, antes de tudo, antes de você sentar na frente do seu computador para poder preparar os seus slides, é interessante que você elabore um planejamento manual do conteúdo que vai ter que ter nesses slides. E quando você fazer esse planejamento, vamos supor que você vai apresentar a sua pesquisa. A pesquisa que você está fazendo, que você já tem vários resultados, você vai apresentar ela. Então, o que você deve se perguntar? O que você deve se perguntar que tem que estar na sua apresentação para ajudar as pessoas que vão estar na plateia a entender o que você fez ou a entender o que você está fazendo, tá? É isso que você tem que pôr na sua cabeça, a primeira coisa. O que tem que estar nos slides que vai ajudar de maneira visual a quem estiver na plateia a compreender melhor o meu trabalho, o trabalho que eu estou apresentando. O que tem que estar lá? Por isso que você tem que fazer um planejamento. Um planejamento é legal até você escrever no papel mesmo. A primeira coisa que você tem que se perguntar para esse planejamento é o que você fez, o que te fez pensar no assunto que você vai apresentar. Isso entra porque depois você tem que fazer uma motivação da sua apresentação. Já a gente vai falar isso. E a motivação está justamente relacionada com isso. O que te fez pensar naquele assunto que você vai apresentar? Porque quando você vai fazer a sua apresentação, ela nada mais é do que você contar a história de tudo que você fez. Você vai contar a história de como você fez a sua pesquisa, quais eram os objetivos da sua pesquisa, como você chegou naquele resultado, o que aqueles resultados querem dizer. Você vai contar a história da sua pesquisa. E o que te fez pensar no assunto de pesquisa, por exemplo? Por que você fez a objetiva? Por que você fez a pesquisa? Eu emendei, né? Objetiva com pesquisa. Por que você fez a pesquisa? Lembra, o porquê eu fiz é o objetivo. Por que você fez a pesquisa? Como eu fiz a pesquisa? Você tem que se perguntar. O que é como eu fiz a pesquisa? A metodologia. Como que você fez a sua pesquisa? O que eu encontrei? O que é o que eu encontrei? Os seus resultados. E o que eu aprendi são as discussões. O que você aprendeu com os seus resultados? O que você concluiu também? Isso também faz parte da conclusão. O que você concluiu com os seus resultados? Então, esses tópicos aqui são todos tópicos que você deve se questionar, levantar, antes de você sentar na frente do seu computador para elaborar os seus slides. Então, uma apresentação oral é quando você vai comunicar o que você fez para outras pessoas. E essa comunicação ela tem que ter uma sequência lógica para que todos que estiverem na plateia entendam o que você fez, como você fez, por que você fez, tá? Qual o objetivo de tudo aquilo. Então, esses questionamentos vão te levar a entender tudo isso e a elaborar de uma maneira mais estratégica os seus slides, tá? Aí um detalhe. Isso aqui é uma dica importante. Se a sua apresentação for uma apresentação de TCC, projeto de pesquisa ou artigo, você vai lembrar que primeiramente, antes de você apresentar qualquer um desses, teoricamente você já vai ter escrito ele. Então, você já vai ter escrito o seu TCC, ou você já vai ter escrito o projeto de pesquisa, ou você já vai ter escrito o artigo. Só que dentro desses trabalhos acadêmicos, para dissertação e tese também vale, você tem uma estrutura muito grande. E, por exemplo, a minha tese teve 240 páginas. Deixa eu ver, eu tô com ela até aqui. Mas eu acho que 240 páginas. Eu vou mostrar ela para vocês. 253 páginas. Eu vou mostrar elas para vocês na nossa aula ao vivo. Como que eu conseguiria apresentar tudo da minha tese, 253 páginas, em 45 minutos de apresentação?
Não tem como. Então eu não coloco tudo que está lá, eu não sigo a mesma estrutura. Eu vou colocar as partes principais que vão ajudar a plateia a entender o meu trabalho. Por quê? Porque quando for uma defesa de TCC ou uma defesa de projeto de pesquisa, por exemplo, eles vão estar com com o documento escrito em mãos. Depois eles vão te perguntar sobre ele, tá? E esse é um detalhe interessante também. Dependendo qual é o evento que você vai apresentar, por exemplo, se for uma comunicação oral em um evento científico, em um congresso, e você vai apresentar na forma de slides lá a comunicação oral, você foi selecionado para isso, ou se inscreveu para isso. O máximo de apresentação que geralmente eles dão é de 10 a 15 minutos. Então, pensa para você falar sobre toda a sua pesquisa em 10 a 15 minutos. Pensa você falar sobre todos os resultados do seu projeto de pesquisa que está em andamento em 10 a 15 minutos. Não dá tempo se você for querer falar tudo que tá escrito no seu documento. Então, você não precisa seguir a mesma estrutura. Você só tem que apresentar de uma maneira geral tudo que você fez, tá? E cada evento tem um tempo diferente. Por exemplo, se for um evento científico, um congresso, de 10 a 15 minutos. Quando você for apresentar o seu TCC, por exemplo, na faculdade, geralmente é de 30 a 40 minutos. Algumas instituições deixam de 35 a 45 minutos, tá? Um seminário em sala de aula, o professor também delimita tempo, de 25 a 35 minutos. Então, como que você vai falar de tudo em um tempo tão curto? Então, por isso que você tem que se fazer essas perguntas aqui, para você conseguir preparar, planejar os seus slides de uma maneira coerente com a sua pesquisa, mas de uma maneira enxuta, tá? Então, não precisa, tudo que está escrito no seu trabalho, tudo que está escrito no seu TCC, não precisa, teoricamente, estar na sua apresentação. Como assim, professora? Vamos entender.